filosofia ela nasce no dia a dia de um grupo de homens, né, no mundo antigo, ocidental, naquilo que nós chamamos hoje de Grécia, naquele mundo que era o mundo helênico há 2.500 anos, em que um grupo de homens e algumas mulheres, raras, que não eram tanto admitidas, se preocupavam em se perguntar sobre os porquês das coisas, isto é, a razão de ser das coisas, de maneira a ter uma vida que fosse mais consciente, que fosse mais pensante, que fosse mais raciocinada e não exclusivamente religiosa ou mítica ou lendária. Por que as coisas são como são? Qual é a fonte do poder? A vida tem um sentido? Os números no mundo da matemática, eles expressam uma verdade ou eles são uma invenção humana? Existe uma divindade? Existem divindades? Essas divindades, elas têm ação sobre nós? Qual é a origem do mal? Por que nós morremos? Quando morremos, tudo morre? Há algo em nós que persiste? Essas são perguntas que a humanidade se coloca há séculos e que de fato estão conectadas ao nosso dia a dia. Por isso, a filosofia nasce, né, com esse tipo de preocupação. O pensador que criou a palavra filosofia foi Pitágoras, né, o grande matemático que enxergava nas realidades matemáticas, especialmente nos números, uma certa ordem. E, portanto, uma ordem que o humano, a humanidade, no seu dia a dia, poderia compreender, capturar, utilizar. E por isso, sim, a filosofia ela está ligada às nossas grandes indagações. Muita gente diz que nós precisamos de filosofia para aprender a pensar. É claro que não, né? Porque pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Nós nascemos com essa possibilidade, mesmo que a filosofia não existisse, isso seria possível. Outros diriam, não, pensar é pensar bem, não é como pensa, por exemplo, um outro ser, como pensa um outro animal. Mas não necessariamente, porque você pode pensar e pensar mal, e a filosofia também tem e teve os seus maus pensamentos. Por exemplo, vários filósofos equivocados. O nazismo tinha seus filósofos, as ditaduras têm os seus filósofos, nem sempre o pensar filosófico é o bom pensar e nem sempre ele é crítico. A filosofia ajuda a indagar, escapar de algumas obviedades e introduzir na vida algo que é necessário para crescer, inovar, avançar, que é a suspeita. A suspeita em relação ao modo como as coisas são, será que elas são desse modo, de fato, filosofia se assemelha um pouco a algo que sai do óbvio e, portanto, entra para nós, né, numa outra percepção. Mas saber colocar ponto de interrogação naquilo que parece óbvio é um movimento filosófico. Eu acho que eu teria dois grandes pensadores que eu gostaria sempre de mencionar como alguém que lida com o dia a dia da vida. O primeiro deles é Aristóteles, grande pensador macedônico, né, do século IV a.C., um homem que se dedicou a pensar o que nós chamamos hoje de física, de psicologia, estudou o tema da arte, do teatro, da comunicação, da estética, da política, da ética. Aristóteles se perguntava sempre algo que é do nosso dia a dia, que é o que é felicidade, o que é que gera isso, por que nós humanos somos como somos. O outro pensador, que é sempre entendido como muito abstrato, porque é extremamente racionalista, é Descartes. O filósofo Descartes, um filósofo que nasceu em 1596, ele morreu em 1650, portanto ele pegou a quase totalidade da vida dele no século XVII, mas que levantou uma grande questão. Qual é o fundamento para a verdade? O que é que me permite dizer que isso é verdade ou não? Isto é, onde eu apoio o edifício sobre o qual eu vou construir os conhecimentos que entenderemos como verdadeiros sobre qualquer coisa da minha vida. E Descartes chega a uma conclusão que hoje é até colocada quase como óbvia, mas que não era quando ele discute, que o único fundamento para eu chegar, né, à própria ideia de verdade é começar duvidando. Afinal de contas, se eu coloco tudo em dúvida, aquilo que for indubitável, que não puder ser duvidado, é o ponto para eu construir a verdade. E Descartes chega a uma conclusão racional. A única coisa indubitável é a própria dúvida. E nesta hora, claro, o pensamento cartesiano, ele se constrói sobre a possibilidade de, duvidando,
perceber que se pensa. Descartes tem uma preocupação muito prática. Ele começa a estabelecer no discurso do método, que é uma obra dele especial, quais são os caminhos que a gente deve seguir para, por exemplo, resolver um problema. Ele até dá uma sugestão, uma dica, ele diga, pega um grande problema, vá do mais simples para o mais complexo. Divida em tantas partes quantas forem possíveis e você vai resolvendo daquilo que é mais simples até chegar à grande complexidade. A filosofia, ela é para mim não só uma profissão, ela é um modo de ser. Eu acharia extremamente insuficiente, muito limitado para mim, que a filosofia se ausentasse, né, da minha vida à medida em que ela permite que eu seja menos robótico, menos automático, menos inconsciente naquilo que eu desejo. Não é um processo mágico, mas ajuda bastante a existir melhor.